E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe Lewandowski e hoje vamos falar um pouquinho sobre matemática. Pois bem, diante dos dois grandes universos educacionais, dos dois grandes nichos, vamos dizer assim, duas grandes áreas, humanas e exatas. Quem é de humanas não gosta de exatas porque, de fato, é exato e é complicado para entender, compreender. Mas quem é de exatas gosta porque sempre consegue encontrar o problema. Se tem algo errado, ou é um sinal, ou é algo que está trocado. E já humanas é algo muito mais relacionado à interpretação, obviamente, dependendo de ocasiões, tem a lógica, mas trazendo para o nosso querido português, sempre tem exceção. Tudo tem exceção. Então, seja numa regra de crase, seja na sintaxe, enfim, é muita exceção. Ou seja, diante dos dois grandes mundos, quem gosta de exatas não gosta de humanas, justamente por conta dessa questão de não conseguir desbravar esse algo novo se já não tiver um conhecimento prévio. Como é que tu vai saber de uma exceção se tu não conhece ela e seguir apenas a regra? Como é e ao contrário disso, pessoas que querem decorar tudo justamente para não precisar encontrar um caminho novo até chegar no ponto X, preferem justamente humanas, porque de certa forma conseguem memorizar ou decorar de tanto exercitar essa área. Então, falando em específico de exatas, ainda mais sobre matemática, existem algumas questões que precisam ser analisadas. Primeiro, qual é o teu objetivo? Ensino fundamental, ensino médio, preparatório, cursinho, faculdade, mestrado, doutorado, pós-graduação. Qual que é o teu objetivo? Eu só quero estudar matemática para ter uma base legal e eu não ser passado para trás, para usar no meu dia a dia. Tá, beleza, uma matemática básica. Uma matemática é ensino fundamental, ensino médio, que vai ser a base para tantas quantas outras. E falando em específico de matemática básica, tu acredita que precisa estudar matemática básica? Eu acredito que não. Contraditório, né? Mas deixa eu te explicar. Eu acredito que não precisa estudar matemática básica exclusivamente por um longo período de tempo. Deixa que eu te explico, beleza? Algumas questões que eu quero trazer e abordar aqui. Isso que eu tenho aberto é um edital de um concurso público. O edital da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, beleza? Da SpaceX. Quero que vocês deem uma analisada comigo em matemática. Reparem comigo os conteúdos que a gente tem na prova de matemática. Teoria dos conjuntos numéricos, funções, função linear, função afim, quadrática, função modular, função exponencial, função pra caramba. Trigonometria, contagem, análise combinatória, probabilidade, matriz, determinantes, sequência numérica e progressão, geometria espacial, analítica, geometria plana, polinômios e equações polinomiais. Isso aqui é uma base do edital de um concurso público, beleza? Então, fazendo um adentro em específico para esse concurso, isso aqui é o conteúdo. E onde é que está escrito matemática básica nisso? Tem em específico matemática básica? Todos os conteúdos que estão aqui, eles necessitam da matemática básica em si para resolver as questões. Mas tem aqui em específico? Eu não vou usar isso como argumento para ti não estudar matemática básica. Mas eu vou te provar que tu não precisa gastar meio ano estudando matemática básica. Por quê? Eu estudei para esse concurso, me preparei para ele e quando eu iniciei ele era perdidaço, né? Não sabia nada como estudar. E talvez assim como tu esteja se sentindo agora, é como eu me sentia lá atrás. Eu não conseguia estudar, não tinha base, não sabia de nada. Vídeo na internet, tudo mais, formas de estudar. E uma das questões era, cara, como é que eu vou pegar e estudar matemática pesado se eu não conheço nada? Então eu preciso fazer uma base. Lá fui eu.
Tornei a minha média e a minha rotina só estudar matemática básica por 5 meses. 5 meses só estudando matemática básica. Radiciação, potenciação, conjuntos numéricos. Obviamente tinha outros compromissos também, não conseguia me dedicar exclusivamente ao concurso. Então, era punk, cara, mas eu gastei muito tempo na matemática básica. Hoje eu não faria isso. Não faria isso, porque eu perdi muito tempo. Não tinha um suporte adequado, e isso fez com que eu pudesse ter evoluído de uma maneira mais rápida se tivesse um suporte. Explico. Vou apresentar para vocês aqui o meu tablet. Aqui. Isso aqui é uma prova da SpaceX, beleza? Prova de 2023. Segundo dia. E eu quero que analise comigo. Não interessa se tu entende, não entende de matemática, essas resoluções, as contas em si. Não interessa. Não é o foco nesse momento. Mas o foco é: analisa comigo os tipos de conteúdos. Beleza? Aqui temos uma questãozinha de sistemas, números imaginários aqui. O que a gente consegue tirar aqui de propriedades básicas? Tem divisão aqui. Aqui o que nós temos? Sobre uma semicircunferência de diâmetro AB, semicircunferência, 10 pontos distintos, incluindo A e B, tomando-se quaisquer 3 pontos distintos dentre os 10, quantos triângulos retângulos são formados? Triângulo retângulo, raízes da equação, uma progressão infinita aqui, progressão aritmética, melhor geométrica, infinita, PA e PG lá. Aqui nós temos um polinômio retangular sobre interseção, as mediatrizes, bissetriz. Aqui a gente já tem função, forma de escrever uma função, domínio, imagem. Olha o que temos aqui: tronco de pirâmide, um depósito de munição, de área máxima do depósito, área. Função, área, geometria. Enfim, o porquê eu quero trazer isso aqui? Percebeu que em momento algum, acho que uma única questão específica que foi tratado de... Aqui, ó. E nem é específico de soma ou multiplicação, específico essa questão. Não, na verdade é de PA e PG. Mas o ponto é, percebes que a gente consegue abordar toda a matemática básica dentro dessas questões? É interessante, né? Então, ao invés de tu gastar 5 meses, que nem eu fiz, estudando apenas matemática básica, por que não estuda em específico para o teu concurso? Faz uma base ok ali, em um curto período de tempo, só para tu não ficar zanzando, mas interprete e entenda o mínimo possível para conseguir entender as questões. E parte para cima, cara. Vai para cima. Faz o mínimo de matemática básica, das operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, entende? Com essas operações, você consegue entender e interpretar diversas questões. E em cima dessas questões, consegue aprender outros assuntos. Ah, mas tá viajando na maionese? Esse é um caso específico de um concurso? Não, cara. O que vai mudar é o nível de aprofundamento sobre a matemática, mas a matemática ela é a mesma e tá toda ela aí para ser estudada. Vai de ti o quanto que tu quer estudar ou da tua necessidade que é de estudar. O meu foco era SpaceX, então era um nível mediano de matemática que eu precisava. Mediano quando comparado a concursos militares. Por exemplo, você pegar um ITA, não tem nem como comparar, né?
muito mais difícil a prova do ITA. Então, a prova da SpaceX era esse nível que eu precisava atingir, beleza? E eu fui atrás. Só que reparou no tamanho do edital da SpaceX? O tanto de conteúdo que tem aqui, em momento algum, o edital da SpaceX falou apenas matemática básica. Não. Funções. E a gente viu funções. Uma questão de funções, não vimos? Olha ela aqui. Além de trazer funções, traz a interpretação do gráfico, a forma de escrever essa função. Outra questão. Função linear, função modular, logaritmo, trigonometria, análise combinatória, probabilidade, matriz, sequências. A gente viu uma questão de sequências de PA e PG, não vimos? Onde é que ela tá? Tá aqui, ó. Misturado com raízes da equação. E geometria. Geometria espacial. Prismas, pirâmide, cilindro, cone, esfera. A gente viu uma questão sobre isso também, não vimos? Aqui é safado, ó, o tronco de pirâmide. Então, reparem que pode cair numa cilada muito pesada se tu focar exclusivamente na matemática básica. Então, foca em entender os conceitos básicos e depois vai de acordo com o edital daquilo que tu está estudando. Entenda a tua necessidade. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal sobre tu entender qual que é teu objetivo, como se organizar. Então, primeiro entenda para que tu está estudando, delimita e especifica o porquê e para que tu está estudando e vai dar atrás. Antes de eu estudar para SpaceX, eu já estava fazendo uma base legal de matemática e, cara, só fazendo lá dentro, tu não precisa um tablet para estudar, não precisa um mega computador. Como é que eu estudava antes? Cara, arrumei um livrinho, 1000 questões de matemática, muita questão de concursos militares e um papelzão e derretia. Pegava as folhas de ofício e dale questão, dale questão. Muita questão. Fazia questão pra caramba e derretia. Então, cara, não precisava todo esse aparato e tudo mais, óbvio que ajuda. E matemática tá aí pra ser estudada, velho. Então, define pra que tu quer ela e vai indo pra cima. Conforme foi passando o tempo, derretia simulado, todos simulados. Então, entende pra que tu quer a matemática, entende o nível de aprofundamento que o teu objetivo exige, traça uma linha de raciocínio e uma linha de planejamento e vai pra cima. Beleza? Se tiver interesse em como aprender a traçar essa linha de raciocínio da matemática ou de qualquer outra matéria, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo. Beleza, pessoal? Um forte abraço e bons estudos!